como identificar, Audrey, essa conexão espiritual, né? Porque assim, as pessoas confundem muito a questão espiritual com religião, né? Isso também é um grande entrave nesse processo, né? Como identificar não é nem a conexão, né? Essa evolução espiritual, né? Em que momento que você, de repente, pode perceber e falar, poxa vida, né? Esse relacionamento ou essa pessoa, de alguma forma, isso tem influenciado ou contribuído para que eu busque mais a espiritualidade, para que eu como identificar isso ou como perceber isso, né? Tudo isso é baseado na fé. A fé, existe Deus, né? Eu muitas vezes uso a palavra universo em vez de Deus, porque o universo pega todas as religiões, é um todo, nós viemos de algum lugar. Então, Deus está nesse lugar. Quando a gente passa a entender isso, a gente passa a entender o que é uma conexão espiritual. Não é a religião que vai te mostrar. É a tua mente, tu que vai entender, através dos teus mentores. Tu não precisa estar ligado numa religião, mas tu precisa entender e discernir o que está sendo te falado através de mentores espirituais ou teu próprio ego. Teu ego falando e teu ego dizendo. Esses cuidados são necessários. Cada um tem suas crenças. Eu respeito todas as crenças. Mas todos têm que ter esse cuidado. Como saber quando é o meu mentor falando e saber quando é meu ego falando, o meu inconsciente querendo algo que eu criei, que eu acho que vai ser maravilhoso. A maneira mais fácil, Márcia, de fazer isso é quando escutam alguém falando, é saber que voz que está falando. É a minha voz ou a voz de uma outra pessoa? Quando tu entende que a voz é de outra pessoa, tu tem a certeza que é o teu mentor falando. E aí tu vai sentir que é ele pela frequência. E nem hoje à tarde eu estava atendendo, eu ouvi várias vezes até nomes, chamando os nomes e dizendo isso dela, isso, aquilo, mas não era a minha voz, era a outra voz. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem gente que quando começa a entender isso, chega para mim e diz assim, Adriane, eu não consigo dormir, parece que tem um monte de gente falando na minha cabeça. Porque ela passa a entender e a escutar que existe a espiritualidade. Como eu falo, não é uma religião. Outro dia, olhem para o céu, peçam para as forças de bem do universo ajudar vocês. Quem são as forças de bem do universo? Deus, os espíritos de luz. Os anjos, né? Os anjos, os arcanjos. É isso, né? E vai trazendo, né? Porque às vezes a gente fica muito preso a essa questão da religiosidade, com todo respeito, né? E acho que muitos de nós necessitamos dessa nutrição religiosa, né? Para que a gente tenha essa ligação com o divino, né? Ou com aquilo que é a tua fé, né? Mas a gente precisa também estar atento ali e, de fato, entender essa diferença, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Adri, quais são os caminhos dentro dessas jornadas, né, de chamas gêmeas, de almas gêmeas, que nós devemos seguir, né? Você falou um pouco aqui da questão da obsessão, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa, ela acha que ela está fazendo agindo, né, algumas atitudes, porque eu amo, porque aquilo, e muitas vezes você está ali colocando a outra pessoa num estado de opressão, né, ou de obsessão, né, como você já falou. Como que as pessoas, né, que de repente desperta isso, elas devem seguir ali a sua jornada, né? É que a primeira coisa é assim, ó, várias vezes eu falo, parece que eu estou sendo repetitiva. Não estou sendo. É que em várias fases da jornada, e na própria jornada em si, nós temos que ter sempre o mesmo cuidado. Esse mesmo cuidado que é tratar o nosso autoconhecimento, a autorreflexão, ela vai fazer a mudança no todo. Não adianta eu querer agir de uma maneira, dizer assim, ó, eu gosto do fulano,
se eu não me conhecer, vou fazer a minha autorreflexão, porque eu vou acabar sufocando a pessoa. Se eu sufocar a pessoa, eu vou me tornar obsessiva em cima dela. E ela automaticamente vai me repelir. Nem porque ela quer, porque ela não aguenta mais. Então, todas essas variáveis, elas vão influenciando como variáveis externas. Tem variáveis externas que a pessoa entra em verdadeiro pânico e pavor do relacionamento existente da pessoa com uma outra. Então, ela mesma cria um mundo de fantasia que às vezes não existe. Os dois podem estar juntos, sim, mas quem disse que é tudo lindo e maravilhoso? Então, tem pessoas que queriam, não, ele está junto com ela porque é tudo lindo e maravilhoso, eles se amam, eles se querem, ele não me quer. Quem disse? Eu conheço casos que eu atendo de casais que a outra parte tem outro relacionamento. E a chama gêmea jurava que a pessoa era super feliz, e não. Porque eu atendo casal junto e separado. E ele me confessou várias vezes que não era, nunca foi feliz. Então, a gente chega, quando está nessa jornada, a chegar a conclusões que não existem, como ciúmes. E muitas vezes existem lados sombrios que brotam e a pessoa acredita que o lado sombrio é o verdadeiro. Então, ela só vê tudo pela maneira sombria. Não vê um sinal que a chama gêmea pode dar. Só que ela tem que aprender a superar todos esses obstáculos. A pessoa tem que superar tudo isso, senão ela vai virar uma obsessiva. E vai achar que nada, nem ninguém mais pode fazer parte da vida dela. Quando esquece uma das regras principais. As pessoas que fazem parte do teu caminho é que tu tem ciclos a fechar para poder ficar com a chama gêmea. Então tem gente que chega para mim e diz assim, Adriane, eu não posso ficar mais com ninguém porque eu tenho a minha chama gêmea. Quem disse? Quem disse que não pode? Se tu fizer isso, o que vai acontecer? Tu não vai ficar com a chama gêmea porque tu deixou de viver um ciclo necessário para poder finalizar. Então, a gente tem que aprender a nos amar, a nossa autorreflexão e a superar os obstáculos. Existe uma... Entender, né, Audrey, por exemplo, respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Com certeza. Isso é muito importante, né? Faz parte de como a pessoa vai superar os obstáculos. Primeiro, é respeitar o livre-arbítrio do outro e o seu próprio livre-arbítrio. Não deixando que as pessoas ultrapassem os limites para te influenciar. Nem eu disse, para mim podem falar o que quiserem, eu escuto tudo. Só que eu faço o que para mim é certo. Trabalhar internamente é importante para superar os obstáculos. Existe uma palavrinha chamada paciência. Essa ninguém quer, só que essa é o segredo. Tão pequena, uma dimensão tão grande, né? Exatamente. Ter uma comunicação aberta. Falar como eu estou falando, sem ter medo de falar. Porque todo mundo não quer falar. O que o outro vai dizer? Porque o outro entende mais. Todos nós entendemos tudo. A Márcia, ela entende uma coisa, eu posso entender outra, e nós duas juntas podemos fazer todo mundo entender mais coisas. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos aqui para compartilhar, para nos ajudar e compartilhar o amor, porque ninguém é dono disso. Ninguém é dono da jornada e ninguém é dono do amor. Nós estamos aqui, como me foi pedido, compartilhar amor. E é isso que a gente tem que fazer. Aceitar as dificuldades. Essa é a parte essencial. Se eu aceito as minhas dificuldades, cada um aceitar a sua, vocês já andaram 50% do caminho. Porque vocês vão ter humildade de pedir ajuda. Eu quantas vezes digo, me ajuda?
tomar muito cuidado nesse processo também, né, Rodrigo, para você não ficar culpabilizando sempre o outro, né? Sempre responsabilizando o outro e esquecendo de buscar esse autoconhecimento que você tanto fala, né? Onde eu vou ali olhar para mim e entender quais são os movimentos que eu tenho feito, quais são os sentimentos que eu tenho nutrido, quais são os pensamentos que eu tenho ali aguçado na minha mente, né? Quais são as atitudes que eu tenho efetivamente, quais são as palavras que eu tenho falado, né, sobre mim, sobre o outro, sobre tudo isso, né? Então, eu acho que esse processo também, a gente, quando você fala muito dessa questão do autoconhecimento, ele é a chave de tudo, né? Então, mas muitas pessoas, por mais que você fale, por mais que você traga muito isso, né? E você tem ali conteúdos maravilhosos falando sobre isso. Muitas pessoas não aceitam isso, porque elas não querem olhar para elas, né? Elas não querem fazer esse alto mergulho ali para entender o que, no caso, né, seja ali esse despertar de chama gêmeas ou de alma gêmea, está fazendo com ela,